Olha, na última semana, eu chamo a atenção para vocês que gostam de animais. Na última semana, nós tivemos um caso de flagrante de 2 filhotes de cachorro, um de raça husky siberiano e outro de raça spitz alemão, sendo transportados dentro do bagageiro de um ônibus que fazia a rota Maceió-Aracaju. Vocês estão vendo, inclusive, aí as cenas. Uma mulher fez a denúncia e a polícia foi ao local de desembarque. A ativista Nazaré Moraes, defensora dos animais, falou sobre este assunto. Acompanhe. Ninguém quer colocar uma criança no bagageiro porque sabe que é crime. Lá não tem ar-condicionado, lá não tem condições de acondicionamento, lá não é um local para vida, lá é um local para mercadoria, para bagagem. Só que como essas lojas de venda de pet shop encaram o animal como mercadoria, e a empresa de ônibus também, então colocaram os 2 animais lá. Um dos animais já chegou meio desacordado, foi uma protetora à distância, a senhora Simone, quem manteve contato com a policial Denis, que são pessoas da causa. Imediatamente Denis manteve contato comigo. Foram evocadas as leis 9605 de 98, que é a Lei Federal de Crimes Ambientais, artigo 32, e foi evocado o Código de Defesa Animal do Estado de Sergipe. Nós temos o código que tipifica estes crimes, que é a Lei 8366 de 2018, e olha, foram enquadrados juridicamente e vão responder. A audiência já está marcada para o dia 2 de maio. Então as pessoas precisam aprender a respeitar a vida, seja ela de quem for. Animais são vidas, animais não é mercadoria. Entendam isso, respeitem a vida, respeitem o direito de cada um. Olha, infelizmente este é mais um dos casos de maus tratos que presenciamos costumeiramente em nosso país. Pelo país afora. Vocês lembram daquele fato, daquele shopping lá em São Paulo, né? E eu que tenho animal, eu já tive um husky siberiano, já tive pastor alemão, hoje eu tenho um labrador e dói, sinceramente dói na gente. E para saber o que fazer em situações como essa, iremos falar sobre o assunto com a presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB, secção Sergipe, Daniele Ferreira. Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom dia. Satisfação muito grande recebê-la aqui. Bom dia. Muita gente não sabe que a OAB tem também uma comissão de defesa dos animais que cuida deste assunto, né? Então, como é que inicialmente vocês viram essa denúncia? Essa denúncia, ela não é a primeira que chega, né, na nossa comissão. Já recebemos outras em outros tempos, mas é um fato corriqueiro porque a gente sabe que nos dias de hoje as pessoas, elas têm os animais de estimação como entes da própria família. Então, numa viagem, em deslocamentos assim, é muito comum que se precise deslocar os animais. E esse fato em especial foi um fato que nos chamou a atenção porque a empresa, né, que seria a dona, a proprietária dos animais, ela tem a sede em Maceió, nós obtemos essa informação, e esses animais eles foram transportados aqui para Aracaju e não tinha ninguém acompanhando esses animais. Ninguém? Despacharam lá para alguém pegar aqui? Isso, despacharam como mercadorias, como bem foi colocado por Nazaré, né? Foi um fato lamentável. Agora, incrível também, desculpe interromper, é como a empresa de ônibus aceitou, né? Sim, sim. A informação, inclusive, foi que não se sabia, né? Pelo menos a responsável do pet shop disse que não sabia que os animais seriam transportados no bagageiro. Mas a gente sabe que esse tipo de justificativa não procede, né? Os animais vieram sozinhos, foram transportados em um local totalmente insalubre, né? Então, as pessoas que têm o interesse de transportar os seus animais têm que ficar atentas às regras da empresa. Se essa empresa impõe uma regra que não vai trazer o bem-estar para o seu animal, o ideal é que não se transporte, não se vá naquela empresa, busque uma outra alternativa. Então, as empresas hoje, elas costumam colocar como regras a questão do, por exemplo, de uma emissão de um atestado, né, que seja assinado por um médico veterinário. Esse atestado ele precisa ser emitido pelo menos 15 dias antes da viagem. O animal ele precisa ser transportado em uma caixa, né? Uma caixa que ofereça condições de ventilação, onde ele possa ser alimentado, fazer as suas necessidades. Então, é preciso que se atente a essas questões. Certo. Existe alguma regra
no país ou mesmo no mundo que cuide dessas questões? Alguma lei? Sim, sim. Nós temos um decreto. Esse decreto, ele é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Não me lembro agora o número, mas a ANTT, né, que é a agência responsável, ela dispõe sobre as regras de transporte de animais. Então, essa regra que eu te coloquei, da emissão de um atestado assinado por um veterinário, que esse atestado ele seja emitido 15 dias antes da viagem, que o animal esteja vacinado, né, que esse médico ateste também as boas condições de saúde para esse animal. Então, essas são as regras. Além também da regra da caixa transportadora, que o animal, inclusive, as empresas podem cobrar um valor extra, uma passagem, para que o animal vá no banco do lado, ou ele possa ir no chão, né, junto ao seu tutor, mas jamais em um bagageiro. Bom, mas independentemente desse caso que se passou há alguns dias, no dia a dia, a Comissão em Defesa dos Animais da OAB, como é que ela trabalha? Qualquer pessoa que observar, por exemplo, um vizinho maltratando um animal, ele pode dirigir-se até lá e prestar uma ele queixa? pode. Na verdade, a nossa comissão, ela atua mais no sentido de fiscalizar. Por quê? Porque diante de uma cena de maus tratos, a gente sempre orienta que a pessoa procure a delegacia e lavre um boletim de ocorrência. Aqui existe uma especializada aqui em Aracaju, é um departamento, na verdade, chamado DEPROCOMA. Esse departamento, ele lavra os boletins de ocorrência. Como é o nome do departamento? DEPROCOMA. DEPROCOMA ele funciona em um anexo da Delegacia de Turismo. Certo. Mas existem algumas reclamações por parte da população que se chega lá, não se consegue lavrar o BO, mas qualquer delegacia pode sim registrar a queixa e a partir disso o procedimento criminal ser instaurado. Agora nós estamos atuando, sabe, no sentido de fiscalizar, porque a gente percebe que a população está tendo dificuldade para prestar BO nesses casos. Certo. Agora, em se prestando o BO e na abertura de inquérito e na conclusão desse mesmo inquérito, quais são as penalidades que podem ser aplicadas no monstro desse que maltrata o animal? Esse procedimento criminal, ele é aberto, ele é lavrado seguindo o trâmite da Lei de Crimes Ambientais. O artigo 32 é o artigo que prevê, né, a pena para os casos de crimes, né, o crime de maus tratos, o crime de abandono. Então, o artigo 32 prevê uma pena que vai de 3 meses a 1 ano de detenção e a pena de multa. É essa a pena que é prevista na Lei de Crimes Ambientais. Uhum. Muito bem. Como é que andam as políticas públicas no estado de Sergipe com relação à defesa dos animais? Infelizmente, é uma questão muito deficiente no nosso estado, no país como um todo. Mas falando de Sergipe, a gente ainda está um pouco atrás. Recentemente, a gente teve uma grande vitória, que foi a questão do castramóvel, né, aqui no município de Aracaju. Mas é uma vitória ainda muito pequena diante do que se tem para fazer, porque é muita coisa. Então, nós recebemos diariamente pedidos de pessoas que não têm como castrar os seus animais. A questão de um hospital público veterinário que nós não temos ainda no nosso estado. Então, existe uma série de políticas públicas que precisam, sim, ser destinadas para os animais e a gente ainda tem que lutar muito. Estamos só no início, Certo, porque tem muita gente que não sabe que existe esse tipo de política pública. E tem gente... Agora, a OAB, ela defende a castração dos animais? Sim, a castração ela é uma medida de controle populacional. Só para você ter ideia, eu recebo diariamente várias ligações de pessoas do estado, pessoas que estão com 10, 15 animais dentro de casa e esses animais se procriando. São pessoas que muitas vezes não têm nem condições de dar o sustento necessário para esses animais. Fora isso, tem a questão dos animais abandonados nas ruas. É preciso que se tenha esse controle, porque a partir dele a gente consegue também combater um fato grave que é presente nas ruas, que é a questão do abandono. Né? As pessoas têm abandonado bastante os animais. Verdade. Isso aí é outro crime. Exatamente, outro crime. Doutora Daniele, qual é o telefone, o contato da OAB? Como é que o telespectador que está tomando café da manhã agora, está nos assistindo aqui e gostaria de anotar para... Sim, nós temos um número, inclusive ele funciona com a função WhatsApp, que seria o 99966-2420. Através desse canal, as pessoas podem nos mandar fotos, vídeos, relatos de denúncias, inclusive protocolos, né, de idas à delegacia, onde não foi possível lavrar BO, ou ligações para o Disque Denúncia, onde não houve resolução do problema, que a gente vai cobrar das autoridades. Vamos repetir o número do Zap? 999
9966-2420. 9966-2420, número fácil para você. Você que ama o seu animal, ou mesmo você que não tem o animal, mas tem o amor por ele, já sabe aí que a OAB dispõe dessa comissão em defesa dos animais. Isso mesmo. Satisfação muito grande recebê-la aqui. Eu que agradeço. Um bom dia.